O Livro dos Espíritos. De volta do espírito à vida corporal. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Pergunta 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Pergunta 346. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhe causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Pergunta 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Pergunta 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas nessa circunstância reside o motivo da escolha. Isto significa que está fugindo à prova. Pergunta 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprimida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior terminação. Pergunta 350. Uma vez unida ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Perguntas: se, como homem, se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É, é quando isto acontece que recorre ao suicídio. Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Pergunta 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera.
Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica, pergunta 354, a vida intrauterina? É da planta que vegeta. A criança vive animal, o homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Pergunta 355. Há de facto, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, com que fim ocorre isso? Frequentemente, isso se dá, e Deus o permite, como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Pergunta 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por ser seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, algumas vezes, mas não vive. Segue-se daí que toda a criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela, se assim não acontecesse, não seria um ser humano? Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar.